A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical. Canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 2 do primeiro trimestre de 2025. A lição 2 que tem o tema Somos Cristãos. A partir do momento que a gente segue a Cristo, nós somos considerados cristãos. Primeiro trimestre de 2025, você já sabe, tem um tema Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Porque as heresias são antigas, mas elas agora estão com a nova aparência para atrair mais pessoas, mais discípulos para si. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Você muito obrigado. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Continue curtindo nossos vídeos e comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Dizer você muito obrigado. Curta nossos vídeos, comente e, se for possível, você que se inscreveu, ative e desative o sininho das notificações, porque muitas vezes eu publico o vídeo e o YouTube não envia para as pessoas. Então, se for possível, você faça isso. Desative e ative novamente o sininho das notificações, porque muitas vezes ele faz isso. E observe se você realmente está inscrito, porque tem muitas vezes também ele faz com que a pessoa como é que se diz? Desinscreve a pessoa se inscreveu e depois não está mais inscrito, porque ele faz isso. Então, se você possível for, preste atenção aí nessa observação para ver se você realmente está inscrito mesmo e seu sino de notificações está ativado, para quando eu publicar um vídeo, ele notificar você. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que em 2025 esse canal possa crescer um pouco mais. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da terça-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que diz assim, tem como epígrafe: ser cristão significa ser discípulo e seguidor de Cristo. Tá vendo? Ser cristão é isso, né? Significa ser discípulo ou seguidor de Cristo. Esse é o significado de ser cristão. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25, que é a nossa leitura. Mas vamos ler a partir do versículo, o versículo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 25, que diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Porque eles passaram ali um ano ensinando aos irmãos. E ali foi onde eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, os seguidores de Cristo, ou discípulos de Cristo, eles foram chamados pela primeira vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26, nos lembra que ser cristão não é apenas frequentar uma igreja ou aderir a uma religião, mas, lembre-se bem, refletir a vida de Cristo em tudo que fazemos. Temos que ser igual a Cristo. 1 João capítulo 2, verso 6 vai dizer o quê? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, nós devemos andar como Cristo andou, viver como Cristo viveu, falar como ele falava, pensar como ele pensava. Isso, e refletir tudo isso em nossas vidas, para que o mundo veja e nos considerem como cristãos. Assim como os discípulos em Antioquia foram reconhecidos pelo impacto de sua fé, também somos chamados a viver de forma que nossa identidade em Cristo seja evidente para o mundo, Se nós agora somos nova criatura em Cristo, nós temos que viver como ele viveu. E o mundo tem que ver isso em nós. Ver que nós realmente somos discípulos de Cristo, porque nós estamos andando como ele andou, vivendo como ele viveu, fazendo o que ele fazia. Porque isso tem que se refletir. O pastor já disse uma vez que a nossa vida fala mais do que 1000 palavras. Então, tem que viver da forma que Cristo vivia, para refletir isso para o mundo. Que nossas vidas testemunhem o amor, a graça e o poder de Cristo, para que outros possam conhecer e glorificar o nome do Senhor. Porque se está dando um bom testemunho de cristão, isso vai atrair mais pessoas para Cristo. Mais pessoas vão se interessar em querer conhecer Cristo. Mas se ele dá um mau testemunho de cristão, como ele vai atrair pessoas para Cristo se ele está vendo de forma diferente? Se ele está vendo de forma errada? Pelo contrário, se ele está envergonhando o Evangelho. Então ele não vai trazer ninguém para Cristo. Nem ele mesmo foi, por assim dizer. Então tem que viver de forma
que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Por isso que ele diz aqui, ser cristão não é apenas frequentar uma igreja ou aderir a uma religião, mas refletir a vida de Cristo em tudo que fazemos. Devemos fazer. Refletir a vida de Cristo em tudo que nós fazemos, para que nós possamos ter ousadia, né? Ter poder do Espírito Santo para falar de Jesus para outra pessoa. Porque se você não estiver refletindo a vida de Cristo em você para outras pessoas, como você vai poder falar de Cristo para eles? Não tem como, né? Porque não tem testemunho, não tem vida, então fica muito difícil alguém que não vive o Evangelho de Cristo como Cristo viveu, falar para as outras pessoas. Por isso que tem muitos que nem falam. Tem pessoas que ninguém nem sabe que ele é crente, porque ele vive de uma forma totalmente diferente. Na igreja ele é uma coisa, na rua ele é outra. Aí fica difícil. Não tem como ele pregar o Evangelho para outra pessoa se ele não vive o Evangelho. Só prega o Evangelho quem vive o Evangelho. Quem não vive o Evangelho não prega não. É tão tal que alguém fez uma pergunta a uma pessoa, me dê uma palavra, me dê um versículo da Bíblia. Ele fez, não, eu não sei, não tenho intimidade com isso não. Aí como pode ser isso? Como é que você diz que é cristão e não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não medita nela? Como pode? Então ele não é um verdadeiro cristão. Ele só é um frequentador de igreja. Porque o verdadeiro cristão, ele lê a Bíblia, medita, ele ora pela Bíblia, ora pela palavra, medita na palavra, estuda a palavra, tudo isso ele faz. Para que ele possa falar para alguém. E a partir do momento que ele está estudando a Bíblia e lendo ela, a Bíblia vai moldando ele todos os dias. E a partir do momento ele vai refletir a vida de Cristo na vida dele para outras pessoas. Mas se ele não faz isso, não tem como ele falar de Jesus para ninguém. E quem está vendo ele não está vendo nada de Cristo na vida dele. Então que nós possamos vigiar e orar para refletir a vida de Cristo para o mundo. Para que o mundo veja que nós somos diferentes, vivemos diferente e falamos diferente. Porque somos verdadeiros cristãos. Amém?